examinando as Escrituras, estamos examinando o livro do Apocalipse, agora capítulo 19, a partir do versículo 1, falando da tribulação e da sua sequência, chegando ao momento da grande tribulação e, por fim, o juízo final. Então vamos ver o versículo 1 do capítulo 19 do Apocalipse. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então nós observamos aqui que os céus realmente dominam sobre a terra. Temos falado isso desde o princípio dos nossos estudos, examinando as Escrituras, mostrando desde a criação dos céus, da terra, do abismo e de tudo que neles há então uma supremacia do céu, da palavra que vem do alto, a palavra de Deus, as coisas que acontecem no céu. Então ele começa aqui dizendo: depois dessas coisas ouvi no céu, o céu fazendo referência àquilo que acontecia na terra, e louvando, adorando a Deus pela sua salvação, pela sua glória, pelo seu poder, e porque trazia alegria aos céus ver aquela atitude de justiça e de juízo que agrada aos céus, a verdade. Então a grande meretriz, a Babilônia, que se exaltava sobre as nações da terra, seduzia cada vez mais os mercadores, os que gostavam de música, de festa, de celebrações ali, de cânticos, e de feitiçarias, de mentiras, de danças, de sedução. Então, essa Babilônia foi condenada. Deus julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Então ela foi crescendo e se vangloriando de que dominaria a terra, conquistaria o interesse dos homens pela sua prostituição. Nós vemos isso no espírito de Jezabel, que mata os profetas, persegue aqueles que lhes são enviados, expulsam de sua terra. Isso vem lá de Jezabel com o profeta Elias, vem ali de João Batista com a família de Herodes, com Salomé e outras. Vem também já no Apocalipse, onde é feita uma nova referência a Jezabel e a Babilônia, é a grande meretriz. Ela coloca na sua ideia, nos seus projetos, seduzir o mundo todo. Acha que os seus atributos serão cobiçados pelos homens, pelas nações, e farão com que todos se submetam a ela, a sua direção. Todos vão querer fazer aquilo que agrada a Babilônia, porque estão seduzidos pelas suas prostituições. Por isso ela é chamada de a grande meretriz. E além disso, nós vimos isso no estudo passado, e aqui é repetido, que além disso, havia mentira e feitiçaria, havia coisas tremendas contra a palavra de Deus, que não eram agradáveis a Deus. E os profetas, assim como João Batista, com o grande ministério de ser o precursor do Messias, de anunciar o batismo, anunciar a redenção, mas ele se envolve ao ver uma atitude de desobediência à palavra de Deus ali dentro da família de Herodes, e ele fala. Quando ele fala, ele desagrada tremendamente àquela que tem o espírito da prostituição, e que não gosta de ser confrontada com a verdade, não gosta de ser corrigida, não gosta de ser exortada.
ela fica irada e ela só pensa em conquistar e seduzir. Ela não pensa que vai chegar alguém com coragem de confrontá-la. Quer dizer, rejeitar os seus atributos de sedução e tentar trazê-la para a realidade, para a verdade, para a justiça, para a sinceridade. São coisas que desagradam, que irritam esse espírito das trevas, esse espírito da mentira, do engano, da falsidade. Então, assim como Elias condenava Jezabel, assim como João Batista ele condenava o estilo de vida da corte do rei Herodes, assim também a igreja pelos séculos, os profetas, a igreja tem combatido a mentira, as trevas, o mal, a violência, a injustiça, e tem sido também perseguida por governantes que querem que todos sejam submissos a ele e aceitem tudo o que eles fazem em troca de favores, em troca de benefícios. Mas o profeta não é tocado por essas coisas, porque ele tem a visão da glória de Deus, do céu, do que ele está preparado por Deus. O Espírito Santo constantemente lhe revela, e ele então tem autoridade para combater a mentira, a feitiçaria, todo mal, todo engano. Então é o que acontece, por trás daquela festa das músicas, das danças, da sedução, da prostituição, daquela meretriz, estava aqui o sangue sendo derramado, o sangue de todos aqueles que eram justos, santos, dos profetas, que falavam, denunciando a injustiça, a imoralidade, o pecado, o que fosse, que eles tivessem a revelação de Deus, que estava contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra os propósitos de Deus na criação. Então, essa prostituta mandava que fossem mortos esses profetas, como foram mortos os profetas do Senhor lá no período de Elias, assim como foi morto também João Batista e os demais profetas. E Jesus disse isso sobre Jerusalém: ai, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Então já é um espírito que atua em todos os períodos da história, porque aquele que está nas trevas se irrita, tem medo da luz, da verdade, da revelação, de que se fale o que realmente é justo, o que é direito, o que é correto. Eles estão tão envolvidos com o que é errado, com a luxúria, com a prostituição, com o engano, com a mentira, com o roubo, que eles não querem ninguém que denuncie, ninguém que fale a verdade dos fatos, do que está acontecendo. Por isso é que diz aqui: pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. O sangue estava sendo derramado por esse espírito das trevas, por esses que praticavam a impiedade, toda sorte de injustiça, de mal, de iniquidade que desagrada a Deus. Versículo 3. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, estão aqui fazendo uma referência, um louvor pela justiça, pela execução do juízo merecido, pois que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Eles matavam os profetas, os justos, os santos, então deveriam também sofrer a punição, o juízo de Deus. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Os céus estão concordando, os céus estão louvando a Deus pela sua justiça, pela sua ação, pelo seu poder manifesto, dizendo que os céus estão acompanhando as coisas que estão acontecendo na terra, e toda injustiça, toda iniquidade será julgada, será cobrada de acordo com a justiça de Deus. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, os céus estão acompanhando os atos de justiça, a verdade, a luz, o correto, o amor, o perdão, tudo que agrada a Deus. Os céus estão aguardando, estão vendo, estão valorizando cada atitude, a nossa vida, nosso proceder diário. Então, louvam a Deus, agradam os céus, levam louvor aos céus. E, da mesma forma, todo ato de maldade, de crueldade, de injustiça, de soberba, de prepotência, de iniquidade, os céus também estão aguardando que sejam corrigidos, que sejam punidos, que sejam cobrados, que sejam julgados. E nós vemos aqui, então, a consumação dos séculos, o juízo final. Então, a mensagem do juízo é uma mensagem real que os céus cobram. Os céus aguardam a justiça de Deus se manifestando contra todo o mal que eles estão acompanhando, que estão acontecendo na terra. E Deus vai agir. Deus está aguardando. Existe aqui uma sequência. Existem razões, existem pessoas sendo trabalhadas, existem situações a serem contornadas, confrontadas, consumadas, existe alguma coisa a ser feita e então virá o fim. Existe uma necessidade, pregação do evangelho a toda criatura, evangelização mundial, existem alguns planos a serem ainda concluídos, alguns projetos de Deus para o mundo. Porém, virá, diz aqui o versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, nós unidos de irmãos, somos famílias, passamos a ser a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo que está se preparando, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então, quando chegar o momento, será visto dos céus. Pronto, já vestiu a última peça, já calçou, já amarrou a sandália, já a noiva está vestida, a noiva já se ataviou. É um processo demorado, os cuidados da noiva, a preparação, o banho, a roupa, e toda a confecção da roupa, como ela está sendo feita. Ela está sendo feita com linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Então, os atos de justiça estão sendo observados. Você, a cada momento que você vive, você precisa viver de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, examinando as Escrituras, sabendo o que agir, o que responder. Cada palavra sua está sendo contada, está sendo medida, está sendo julgada. A forma como você se relaciona, a forma como você prega, a forma como você examina as Escrituras, o tempo que você dedica a Deus, o tempo que você ora, o tempo que você glorifica a Deus. Da mesma forma, a mentira, a injustiça, a violência, a maldade, a perseguição ao justo, ao santo, ao profeta, está tudo aqui na palavra dizendo que os céus estão atentos e tudo será cobrado. Tudo. Cada i, cada pingo do i, cada tio, cada acento da palavra que foi cumprida. Então, esses atos de justiça é a noiva se ataviando, é a noiva se santificando, é um processo de santificação sem a qual ninguém verá Deus. Você precisa estar preparado. A palavra de Deus fala ali na parábola das 10 virgens que 5 eram prudentes, estavam vivendo, esperando o noivo, estavam se ataviando com atos de justiça, com o azeite do Espírito Santo, das obras do Espírito, da justiça, fazendo o bem, amando. E 5 eram loucas, eram dispersas, não cuidavam das suas atitudes, não cuidavam dos dons, não cuidavam dos frutos do Espírito, por isso não tinham azeite, estavam
completamente despreparadas, não se prepararam para se encontrar com o seu Deus, como diz a palavra, prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então as loucas deixaram o tempo passar sem estarem se ataviando, se preparando. Então a mensagem correta, a mensagem de Deus é esta: buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você precisa de fé, a graça, agradar a Deus e viver na prática das boas obras, da justiça, andar pelo caminho estreito, acertar pela porta estreita que é Cristo, andar pelo caminho que Cristo ensina e viver cada dia melhor na presença de Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus, se ataviando, se preparando para a volta do Cordeiro para buscar a sua noiva. Então vamos orar por você, para que você esteja se preparando para o encontro com Cristo e para estar com Ele eternamente. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos a Ti nesta hora, Pai, pedindo ao Senhor que abençoe esta vida, dê-lhe sabedoria do alto, batiza com o Espírito Santo para ele viver de acordo com a Tua palavra, sabendo como deve proceder, como deve viver para a glória do Teu nome. Edifica, Senhor, a Tua igreja na prática de boas obras, na prática da justiça, pois é dessa forma que a Tua igreja está se preparando, está se ataviando, está se adornando para ser uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja que te adora, Deus, em espírito e em verdade. Abençoa todas as famílias da terra, que haja salvação, conversão, arrependimento em todas as nações, que todos conheçam a Tua luz, a Tua verdade, para andar nos Teus caminhos, Senhor. Abençoa todas as famílias das nações. Nós oramos porque amamos estas vidas e clamamos a Ti, Pai, pela vitória, pela bênção, pela salvação, ó Deus, pela paz, pela alegria em todas as famílias da terra. Nós oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.